Boa noite, que prazer, pessoal, ter vocês em mais um episódio do Nutrinual, nosso 22º episódio. Eu queria agradecer vocês sempre pelo carinho, pelo feedback, pelas mensagens que vocês me enviam de carinho, pelo incentivo. E, como sempre, eu inicio agradecendo os meus parceiros queridos que acreditou nesse projeto junto comigo desde o início. A Academia Corpo Saúde, que é uma academia, assim, que é a minha segunda casa, né? Lá eu vou... Só falta dormir, porque eu já levo a roupa, já treino, já trabalho, faço tudo. Gustavo e a Dani, maravilhosos. E esse mês, dia 25, tem a caminhada do Outubro Rosa. Nós todas mulheres em prol aí da prevenção do câncer de mama. E que mês importante que é esse mês de outubro. Hoje é o nosso primeiro podcast do mês de outubro. E por isso até que eu quis trazer aqui a Marina, que já é uma convidada que eu queria trazer há mais tempo, porque é muito importante a gente falar sobre as mulheres e sobre a prevenção do câncer de mama. Então, dia 25, a Corpo Saúde está promovendo esse evento. Eu estou lá com parceria com eles, nós vamos estar todo mundo junto. Faça sua inscrição, entra lá no contato do Instagram da academia, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ter uma caminhada, vai ter palestra, vai ter um café compartilhado, vai ser um dia muito bom, dia 25 de outubro. A Girassol, que é uma farmácia de excelência. O Josimar, um querido, vai lá, tira as minhas dúvidas, responde, trata meus clientes com maior carinho. E os meus clientes têm desconto lá na Girassol, um desconto todo especial. E é uma farmácia assim, que agregou muito a cidade de Itabira. E falando em agregar a cidade de Itabira, gente, não poderia deixar de falar também da SEAD, que chegou com horários alternativos, uma equipe médica completa. Então, assim, todas as especialidades médicas que você tiver interesse, você encontra na SEAD. Exames com horários alternativos e, acima de tudo, preço acessível. E eles vão iniciar agora com um cartão de vantagens super interessante, que eu vou falar depois para vocês com mais detalhes nos próximos programas. Siga lá a rede social deles, do Grupo SEAD, que sempre tem novidades e ótimos profissionais. Inclusive a Grazi, que teve aqui há uns 3 programas atrás, atuou na SEAD. Vários médicos aqui de Itabira já passaram por lá e realmente agregou muito à nossa cidade. A Extreme, que é a loja de suplemento mais completa aqui da região, que também trata meus clientes com todo carinho. Sempre que eu indico algum suplemento, eles colocam lá. Eu e a Patrícia, nós temos uma comunicação muito bacana e é um parceiro, assim, muito querido que eu tenho. A Lenira, esteticista, minha querida, que eu tô sempre lá fazendo microagulhamento, alguma coisa, ela é maravilhosa. Sem falar, gente, a energia, o alto astral da Lenira é uma coisa, assim, fora do normal. Vocês sigam lá o Instagram dela, Lenira Torres, que é maravilhosa. Eu não poderia deixar de falar também da Saúde em Grãos, que os produtos a granel dela... A gente tem um coco adoçado com calda de maçã, que às vezes eu levo pro consultório, assim, mata a vontade doce. É muito bom, muito bom. As castanhas, as frutas desidratadas, tem muita coisa legal. Tem as sopas, outro dia eu peguei lá a sopa de lentilha desidratada, é bem prático, assim, sabe, pra quando você tá na correria. Passa lá, conversa com a Lana, porque ela é maravilhosa. Hoje ela deixou aqui um biscoitinho de castanha pra gente. Então, assim, só parceiros queridos. E hoje eu trouxe aqui uma convidada que eu queria há muito tempo trazer, que é a Marina Mafra. Ainda mais nesse mês de outubro rosa. Nós duas já temos uma parceria de longa data, desde antes de eu ir para Irlanda. Eu fui para Irlanda, continuei atendendo os pacientes dela online. E é uma parceria que dá muito certo. E é uma profissional muito querida. E é um prazer ter você aqui, Marina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pamela. Muito obrigada. É isso mesmo. Desde sempre, né? A gente se conhece há muito tempo. E eu faço questão de te indicar para meus pacientes, porque realmente, né, faz a diferença. Ai, é uma honra, né? Porque sempre... E umas pacientes tão queridas, eu amo, porque eu atendo, depois eu recebo a foto dos bebezinhos. E você sabe bem como a gente trabalha já, né? Então não tem muita disparidade, assim, de intenção, né? Então dá muito certo. Sim. Se apresenta um pouquinho pra gente, conta a sua história profissional para as pessoas que não te conhecem. Sim. Porque assim, as pessoas, nós somos às vezes conhecidas, trabalhamos há muito tempo e ainda tem muita gente que não conhece. Não conhece, não. E Itabira tá crescendo muito, né? E nós agora somos um polo de saúde, a abrangência está sendo praticamente quase 500 mil pessoas de abrangência, né? Então, realmente é muita gente que está usando Itabira atualmente como polo de saúde, né? Então, meu nome é Marina Mafra, eu sou ginecologista e obstetra.
Fiz residência no Hospital das Clínicas, já tenho 21 anos já de profissão, né? Hospital das Clínicas do FMG, fiz ginecologia e obstetrícia. Depois eu fiz medicina fetal na Cetros de São Paulo, fiz a pós-graduação. E me especializei em ultrassonografia também, em ginecologia e obstetrícia. Então eu trabalho só com mulheres. E é bom trabalhar com mulheres, né? Eu falo assim que o meu público, ele é dividido, mas hoje eu tenho uns 30% de homens e 70% de mulheres. Sim. Trabalho muito com homens a questão da hipertrofia, mas eu atendo muito mulheres. E eu falo assim, as mulheres hoje em dia, Marina, eu brinco assim, que todo mundo aguenta carga. Sim. Mas não sobrecarga. E às vezes as mulheres são tão sobrecarregadas e elas chegam no consultório, assim, procurando um afago, né? Não só um profissional, procurando uma escuta. As mulheres, elas somam funções, né? Elas somaram funções ao longo dos anos, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi só somando, a gente não deixou de ser nada. A gente não deixou de ser mãe, não deixou de ser esposa, não deixou de ser dona de casa. E a Marina, a gente é mãe de trigêmeos. E agora profissional, e a gente quer ter bem-estar, a gente quer estar bem, a gente quer estar bonita, a gente quer estar feliz. Então, não é só conseguir dar conta de tudo, a gente tem que dar conta de tudo bem, porque eu falo que nós somos o esteio da casa, né? Se a mulher tá ruim, os filhos não ficam bem, a família desanda, né? Impressionante como que o nosso bem-estar reflete no bem-estar da família toda. E a mulher que ela tá no mercado de trabalho, eu também, eu tenho as minhas filhas, são gêmeas, ela tem trigêmeos e eu tenho gêmeos. Afinidades. Aí a gente quer trabalhar, eu sempre gostei muito de trabalhar, de estudar, e aí você pensa assim, não, eu preciso dar atenção para meus filhos, eu preciso ter um tempo de qualidade, aí tem a família, tem os pais, tem marido, tem todo mundo, e você fica assim, querendo abraçar o mundo. E às vezes nesse abraçar o mundo, a mulher se desgasta, às vezes ela esquece de preocupar com a saúde, às vezes até mesmo de fazer um exame preventivo. Eu falo que é aquela teoria do equilibrista, né? Como se a gente tivesse vários pratinhos que a gente tem que equilibrar. Né? Aquele equilibrista que tem vários pratinhos. É o pratinho da família, do filho número 1, do filho número 2, do trabalho. Enquanto um tá quase caindo, a gente vai lá e dá aquela atenção especial, né? E a gente vai tentando dessa forma e dá certo. A gente tendo equilíbrio e procurando cuidar da gente, né? Como nós sempre atendemos pacientes em comum, uma coisa que os pacientes elogiam muito é a questão de você fazer tudo na gravidez, de você já fazer ultrassom no mesmo local. Sim. Eu percebo que é um diferencial que os clientes elogiam muito, porque eu vou na doutora Marina, eu já faço tudo. Eu falo assim, as coisas vão surgindo por demanda, mas praticamente pessoal também, né? Quando eu vim para Itabira, eu vim fazer ginecologia e obstetrícia, eu saí de uma escola muito boa, que é o FMG. Lá eu tinha colegas maravilhosos que faziam ultrassom para mim, eu acompanhei o Guilherme por durante muito tempo lá na medicina fetal, então a gente tem parâmetro do que é bom, né? Do que a gente quer fazer e do que a gente acha que os pacientes merecem. E quando eu vim para cá, eu queria fazer igual. Queria seguir o caminho que eu estava fazendo lá. Então, quando eu fui em São Paulo fazer a pós-graduação, o meu próprio chefe falou para mim, o Fábio Peralta falou, Marina, por que você não compra um ultrassom e coloca no consultório? Assim, as coisas vão acontecendo, né? E eu percebo que é um diferencial. Porque isso vai fazer diferença, porque você faz ultrassom tão bem. E aí, se a paciente chegar com uma urgência, com uma emergência, você vai poder resolver tudo. E assim acontece, né? Hoje, assim, chega com qualquer queixa, qualquer dúvida, a gente tira na hora. Isso com certeza faz a diferença no pré-natal. Não as pacientes realmente elogiam muito isso. E um outro ponto é a questão, assim, da multidisciplinaridade. Não sei se você vai lembrar desse caso da Sirlene, que tava com... A bebezinha tava com... Ela com diabetes gestacional e a bebezinha de baixo peso. Sim. E aí tem o quê? Faz 2 meses que eu atendi. E aí ela foi com o marido, eles muito preocupados, assim. Aí eles voltaram. E deu tudo certo, né? A criança com mais de 1 quilo. E a diabetes gestacional dela a gente tá controlando, mas deu uma amenizada. É um desafio, né? Controlar a alimentação e ao mesmo tempo fazer o neném ganhar peso. Só que, como ela tá muito disciplinada, mesmo ela viajando e tudo, tá indo muito bem. E aí o marido dela falou assim... Aí ele me chamando assim, ele falou assim, doutora, eu não imaginava que ia dar certo não. Quando você falou aquelas coisas, eu falei assim, isso não vai dar certo, ela tá comendo muito, porque eu coloquei muita proteína e muito volume. Porque quando a pessoa tem diabetes, ela tende a ter muita fome, né? Sim. Aí eu expliquei tudo e tal.
Aí ele tá assim, nossa, mas deu certinho, fez tão maravilhoso. bem, tudo. Aí eu expliquei pra ele, olha, de alimentação todo mundo acha que entende, mas, por exemplo, eu estudei 9 Não, anos, é muito fora a diferente. prática, fora os cursos. Então tem toda uma ciência por trás. Tem uma ciência grande, né? Não é pequena. A nutrição é uma ciência muito, muito interessante. Aí essa questão de valorizar a multidisciplinaridade também faz um diferencial muito grande, porque é um sucesso. Você percebe assim, ao longo, né? Quantos casos de sucesso, às vezes com intercorrências, ou de bebê com baixo peso, diabetes gestacional, que é uma intercorrência muito comum. Uma coisa que eu aprendi em São Paulo é isso que o meu professor dizia lá. Falava assim, olha, se você quer ir mal na vida, ande sozinho. Se você quiser ter sucesso, ande em grupo, né? Ande acompanhado. Porque as pessoas, elas se ajudam e a gente cresce junto, né? Mas eu penso, Marina, que isso é segurança profissional também. Sim. Porque a pessoa, quando ela é insegura, ela tende a se fechar. Sim. Eu sempre tive essa visão de não ter medo. Até quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet, eu achei interessante que um rapaz que trabalhava comigo antes, eu falava com ele assim, ele me mostrava as coisas que estavam viralizando, eu falei assim, olha, mas eu não gosto de fazer dancinha. Eu não gosto de fazer essas coisas, eu gosto de fazer live, eu gosto de falar do meu trabalho, das coisas. Orientar, né? Aí ele pegou e conversou comigo e falou assim, ô Pamela, é porque você tem conhecimento. Muitas pessoas, às vezes, vão pra internet, não tem conhecimento. Então, elas vão buscando, assim, humor, uma coisa. Agora, como você domina muito, você quer falar. Então, vamos buscar uma outra linha. Vamos gerar credibilidade, vamos falar do que você gosta pra ter a sua cara. Eu falei, então tá bom, eu fico mais à vontade. Eu sempre, assim, no início, eu te confesso que quando começou essa onda de Instagram, eu fiquei muito receosa e eu era uma dessas que falava que, eu nunca vou entrar nisso. Eu acho que isso não é pra mim, porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Aquela coisa do antigo. Porque a gente acaba tendo muito cliente, assim, do boca a boca. Isso, eu já tinha cliente de muitos anos, eu falei, não, eu nunca vou entrar nisso. Só que hoje em dia, assim, o Instagram virou uma plataforma que você escuta coisas erradas, escuta coisas certas, e eu acho que a gente tem o papel agora, neste momento eu tô mudando totalmente a minha visão, que a gente, graças a Deus, né, que a gente pode mudar, aprender, eu acho que evoluir, eu acho que mudar de opinião é maravilhoso, né? Dizer a Raul, né? E eu acho que a gente tem função, eu acho que eu tenho uma função e eu tenho um dever. Além de não só uma função, que é o dever de orientar corretamente, sabe? Falar as coisas certas, falar as coisas corretas, orientar as pacientes corretamente. Então, eu pretendo agora para 2026 criar um Instagram mais... Porque hoje, se entrar no meu Instagram, é mais pessoal, né? Até então, eu só falo... meu Instagram é só dos meus filhos, praticamente. Mas no ano que vem, eu quero já entrar com uma outra forma, sabe? Uma outra versão. Uma versão de orientação mesmo, isso que você está falando. Eu virei essa chave na pandemia, porque eu fiquei muito desesperada. Porque eu sou muito de gente, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio de pessoas. Aí quando eu percebi que eu continuei trabalhando, na prefeitura eu continuei trabalhando. Só que no consultório eu parei um tempo. E aí me deu um desespero aquilo de ficar em casa. Aí eu vi as pessoas fazendo live. Aí eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu escutei uma frase que eu tinha uma vergonha. Marina, eu tinha vergonha, que as primeiras lives que eu fazia, eu sentia... Sabe quando você toma vinho com a bochecha meio rosa? Eu ficava assim. E aí eu escutei uma frase, porque eu tinha muita vergonha. Aí vem a questão da autoestima, tudo. Você pensa assim, você vai se expor. A gente não foi treinado pra isso, né? Mas você vai se expor. Aí eu escutei uma frase que é o seguinte, feito é melhor que perfeito. E aí foi até um livro que eu li que tinha essa frase, chama Antimedo, esse livro. E falava assim que quem é perfeccionista não sai do lugar. Não anda. E como eu o tava medo muito trava, assim, né? E como eu tava muito assim em casa, eu falei assim, vou começar. Eu comecei a fazer as lives, fiz as lives quase a pandemia inteira. Eu não conseguia olhar depois. Eu tinha uma vergonha, aí eu colocava tanto defeito, mas aí eu fazia depois e não olhava. Só que aí na época as pessoas começaram a elogiar, que bacana e tudo. Aí vai criando mais segurança. Aí eu cheguei a fazer lives assim com 50 pessoas, 60 ao mesmo tempo, que aquilo pra mim era... Muito legal. Aí depois passava, mais pessoas assistiam, aí eu fui empolgando, sabe? Que bom. Só que
essa onda de internet começou aqui bem antes. E na pandemia que eu fui ter coragem. Mas aí quando você tem a sensação que você tá gerando valor... Porque tem pessoa que às vezes manda mensagem assim, eu gosto muito da sua dica. Quando eu puder, eu vou consultar com você. Sim. Aí eu penso assim, olha, essa pessoa não consultou comigo porque não pode, mas ela gosta de mim, ela gosta do meu trabalho, eu tô gerando valor na vida dela. E tá orientando, né? Tá ajudando. Sim. Falando em gerar valor, você tá cheia de projetos novos. Fala um pouquinho pra gente. Cheia a gente de já conversou um pouco novos. antes, agora o pessoal quer saber também. Cheia de projetos novos. Porque até então eu era basicamente, assim, sou ginecologista, adoro, mas até então eu era basicamente obstetra, né? Acaba que a obstetrícia tomou conta de mim. Eu virei mais obstetra do que ginecologista. Mas eu tô vendo agora a necessidade minha mesmo, assim, as minhas pacientes estão envelhecendo junto comigo, né? O tempo está passando para todo mundo e as necessidades agora no consultório estão mudando. Então, eu tenho muitas pacientes que eu já fiz o parto, da família toda, e que chegam hoje no consultório com uma outra demanda. E eu senti a necessidade de mudar um pouco também, de estudar mais, e venho estudado a ginecologia regenerativa, venho estudado menopausa, porque são temas muito polêmicos, muito controversos, né? E a menopausa, assim, baseado nas clientes que eu atendo, é a pior fase da vida da mulher. É uma fase de dor. Porque antigamente a mulher na menopausa estava aposentada. Hoje a mulher está no auge da carreira, de tudo, e tá passando por um furacão. E o que acontece é que a gente tem que mudar o paradigma é o seguinte: é calorão, é isso mesmo, essa fase é assim mesmo. Tá sem dormir, tá nervosa, tá na menopausa. Sabe? E fala até com um tom pejorativo. Com pejorativo, às vezes, né? Tá na menopausa, tá chata, né? Só que isso é de um sofrimento pra mulher muito grande. Sim, e quando você pensa num casal, por exemplo, um homem de 50 com uma mulher de 50, o homem tá muito bem com 50, e às vezes a mulher tá passando, e isso afeta até os relacionamentos. E a parte sexual também, porque é como se o homem fosse invencível do ponto de vista sexual, ele vai conseguir ter relação sexual até morrer. E a gente tem vida útil, né? E nem é tão assim, né? Não vamos entrar nos pormenores. Mas... e a gente tem vida útil, porque aí começa a ter ressecamento vaginal, começa a querer dormir, né? Insônia, que fica ficando de lado porque tá doendo, tá incomodando, então você não quer mais. Mas na verdade não é isso que a gente tem que viver, né? A gente tá com 50 anos hoje os 50 anos são os novos 30, os novos 40, não tem como. Já aconteceu, Marina, de eu atender clientes no consultório que eram atendidos por outros profissionais, assim, nunca tinham usado um gel à base de água, um hidratante íntimo. E aí, às vezes, chegava para mim, comentava da infecção urinária, e como eu estou estudando nutrição feminina, porque eu tenho voltado as minhas redes sociais, o meu trabalho online, mais para a questão das dores da mulher. SOP, endometriose, tá na ponta da língua. Endometriose, TPM, isso inflamação, tudo lipedema. É subjugado, né? É de uma. Pra você ter ideia, quando eu estudei, isso não tem muito tempo. Quando eu estudei, eu lembro muito, assim, tinha uma paciente que me chamou muita atenção, ela tinha vaginismo. Vaginismo é uma dor na vagina, assim, sem causa específica. A paciente tem uma dor. Ela não consegue namorar, não consegue ter relação sexual porque dói. E aí, o que o tratamento orientado por professores renomados? Anestésico tópico e psicólogo. Vai ao psicólogo, porque isso aí deve ser algum problema psicológico. E a pessoa logo pensar algum abuso, alguma coisa do tipo. Sim, não. Às vezes tem sensibilidade de tecido mesmo, que é o que a ginecologia regenerativa está buscando atualmente, sabe? Através da radiofrequência, alguns tratamentos que até então não existiam tratamento, não existiam até melhorias, né? Estão tendo uma resposta muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Frouxidão vaginal. A minha vagina é frouxa. O que eu faço? Fioterapia. O que mais? Radiofrequência. Agora a gente tem essa solução. Atrofia genital. Eu vou usar creminho de tecnologia, 50... né? Tecnologia para ajudar. Eu vou usar creminho vaginal 2 vezes na semana. Até quando? Chato, suja a calcinha, incomoda. Funciona? Claro que funciona. Mas no país tropical igual o nosso. Mas é enjoado isso, né? E a radiofrequência veio para melhorar a atrofia, né? E ela melhora o tecido através do calor local e do estímulo de colágeno. Então, os antes e depois que a gente vê são impressionantes. E atua na questão estética também, né? Estética, com certeza. E aí você pensa assim, uma mulher que ela se cuida, quer se manter jovem, é uma questão que às vezes a mulher ficava perdida. E acha que não tem direito, né? De querer melhorar
a parte íntima, né? Como se o rosto pode melhorar, tá tudo certo. Não, mas eu quero melhorar a minha vagina. E por que não? Né? Mas não? em grandes centros isso está cada vez mais difundido. Isso, fazer uma cirurgia de pequenos lábios. Eu tenho pequeno lábio grande, eu quero reduzir. Hoje a gente tem jato de plasma para isso. Né? Você não precisa de um bloco cirúrgico mais. São tratamentos que já são muito renomados pro rosto. Sim, tem jato de plasma para pequenos lábios, né? Para verruga, para tirar verruga, para clareamentos. Tem LED azul, gente, LED vermelho. Vai dar fila de quarteirão isso aí. E o LED azul, por exemplo, ele é sensacional para candidíase. Porque ele tem, a luz azul, ela tem uma capacidade de bactericida, né, e fungicida. Hoje tem laser anti-inflamatório, você coloca no pulso, na radial, né, você deve ter, você coloca no pulso, na radial, 30 minutinhos, tem um efeito anti-inflamatório, como se você tivesse tomado um monte de suplemento. E a gente está fazendo isso para a vagina agora, né, o azul e o vermelho, por exemplo, para vaginose de repetição, candidíase de repetição, herpes genital, gente, um paciente chega no consultório com herpes genital, chorando de dor, que não consegue vestir a calça e não consegue andar. Uma sessão de LED é impressionante. Como que tem uma resposta significativa. E como que tá o seu projeto nessa área? Você já tem algum desses aparelhos? Você tá no projeto? Sim, o aparelho chegou já tá comprado, já chegou. Ai, que ótimo! Estamos fazendo a instalação dele, né? Então você já vai iniciar esses tratamentos? Já, agora só que chegar os produtos, tem uma farmácia específica, que é um produto da Tonimed. Tonimed é uma marca do Sul. Esse aparelho foi desenvolvido por uma engenheira, né, brasileira. É maravilhoso. Eles agora estão tendo muitos trabalhos. A gente não vai encontrar muito trabalho científico sobre isso, mas está tudo em andamento. Tem muito doutorado em andamento. Já se estuda energia em ginecologia há 10 anos. No congresso esse ano, agora o último mineiro que eu fui, estou muito falado em energias, né? Não só os tratamentos medicamentosos, agora usando a energia, usando a tecnologia na ginecologia obstetrícia. Então, tem alguns médicos que ainda são resistentes, como tudo, né? Como tudo que é novidade. Tem outros que já estão entrando firmemente nesse tratamento e eu acho que é sem volta. Sem volta. Vai ser... E aqui para Itabira, gente, isso vai ser assim... ponta. Eu nunca ouvi falar de nenhum profissional que iniciou esse tipo de tratamento. Então vai ser um sucesso. E para pós-parto também, pós-episiotomia, pós-laceração, sabe? Tem um paciente que chega de 30 dias pós-parto. Sabia que lá na Irlanda é muito comum laceração? Porque eles incentivam muito o parto natural. Sim. Que, beleza, tudo bem até maravilhoso. aí. Eu concordo, só que muitos médicos indianos lá, que às vezes, pela cultura deles, eu acho que falta um pouco de sensibilidade. E aí acaba ficando... De empatia, né? Eu falo assim, gente, mulher cuida de mulher. Eu falo, mulheres cuidando de mulheres é a melhor coisa que tem. Porque a gente sabe o que elas estão passando, né? A gente sentiu aquela dor ali, a gente sabe o que é, né? E é diferente. E eu tinha paciente lá, brasileira, que eu falava, olha, se você sentir qualquer intercorrência, o parto começar a demorar, faz escândalo, pede a cesárea. Sério, eu falava. Orienta a fazer escândalo. Faz escândalo, pede seu marido para te ajudar para poder fazer uma cesárea. Pois é, mas aí o LED, eu tive na uma paciente que faltou meio centímetro para ligar com ânus. E ela sentiu dor até 3 meses após o parto. E ela fez um tratamento comigo de diabetes gestacional, foi um sucesso. O bebê dela nasceu com 3,3 kg, tinha tudo para ser maravilhoso. E aí me deu uma tristeza. E a laceração, ela gera muitos problemas mesmo, e as pessoas ficam sentindo dor muito tempo. E o LED veio para isso, veio para essa cicatrização rápida. E aí sabe? Depois eu fiquei pensando, gente, a vida dessa mulher, a vida dela pessoal, é uma dor que incomoda. E aí depois da cicatrização, a gente pode entrar com a radiofrequência para melhorar da frouxidão, as incontinências urinárias que às vezes leves que ficam depois de um parto normal, né? Então isso tudo vai ser benefício. Agora falando em incontinência, a importância da atividade física. Sim. Que como eu tive uma gravidez gemelar, eu logo depois do parto, assim, uns 3 a 6 meses, eu falei assim, gente, eu vou ter que tratar isso. Aí eu comecei com atividade física, fiz o Pilates na gravidez e tudo. Eu falei, gente, hoje eu não tenho sintoma nenhum. E eu nunca fiz tratamento. O meu tratamento foi atividade física.
E assim, a incontinência urinária, ela é muito pouco falada. A mulher sente a incontinência, coloca um absorvente e pronto, não fala mais nada, né? E isso vai piorando ao longo do tempo. De um parto natural, né? 2, 3 partos naturais, muitos têm que fazer tratamento cirúrgico depois. E a cirurgia, ela melhora menos de 40% dos casos. Então, mesmo que você vá operar, você não tem garantia de que isso vai ser resolvido. Olha que tristeza, né? Então, o fortalecimento do assoalho pélvico, a fisioterapia pélvica, eu acho que é o tratamento de ponta para incontinência urinária. E a fisioterapia pélvica pode ser associado à radiofrequência vaginal, né? Que aí otimiza o resultado. Mais rápido. Aí a gente está falando da parte multidisciplinar, né? Não, aí se você pegar, né? Olha só, a gente tá aqui já tem um tempinho falando sobre esse tema. Dava para falar o podcast todinho, você vai ter que vir mais vezes, porque é muita coisa, é muito assunto que a gente tem em comum. Só a última coisa que eu queria falar dessa questão da tecnologia é uma patologia muito dolorosa, muito enjoada, que chama líquen esclerotrófico, não sei se você já escutou. Que é a vagina, ela vai ficando atrofiada, ela vai ficando branca. E aquilo gera uma coceira, um prurido, assim, insuportável. Muito comum em idosas, sabe? Paciente acima de 60 anos. E as mulheres têm que usar corticoide, né? E o corticoide local, o tratamento até então era corticoide local. E o corticoide local, ele vai ficando bom um tempo, mas depois ele vai gerando a pele vai ficando mais fina ainda, né? Então vai gerando mais prurido. E isso é de um desconforto gigante. E a tecnologia veio para tratar o líquen também. É incrível. Interessante. E só de curiosidade, porque as minhas pacientes que têm ou candidíase de repetição ou algum sintoma, eu prescrevo probiótico com uso mais prolongado. Maravilhoso. E eu percebo que faz toda a diferença, tanto de colo irritável quanto qualquer alteração de flora. Porque se a pessoa não tem uma alimentação legal, ela favorece uma flora ruim. É excesso de consumo de doce, né? Tem muita paciente que às vezes tem candidíase de repetição porque come doce todo dia. Né? Não tem problema comer doce todo dia, mas que seja um pouquinho, né? A pessoa às vezes come uma quantidade grande, né? Porque todo carboidrato vira açúcar. Então, se a pessoa consome o doce e ainda é excesso de carboidrato, como diz, os fungos estão nadando. Estão adorando, eles estão achando o máximo. É isso. E a candidíase de repetição, o que acontece? O fungo ele começa a irritar tanto a mucosa, que a mucosa fica tão irritada que às vezes o fungo vai embora, toma aquele tanto de fluconazol, de antifúngico, o fungo acaba, mas os sintomas não acabam. E aí, excesso de açúcar agride o fígado por causa dos triglicérides, o fungo atinge o fígado e vai virando aquela bola de neve. E o antifúngico é péssimo, ficar tomando demais. O povo toma fluconazol, vai ali na farmácia e toma. O que está acontecendo? Está criando resistência fúngica. Então, quando chega no consultório, às vezes, já passou por 2, 3, 4 colegas, e aí foi na farmácia e comprou aquele tanto de antifúngico e chega lá apavorado porque nada resolve. Não, e hoje tem tratamentos tópicos de dose única, tem tanta coisa, tem a alimentação, o estilo de vida. E a pessoa, como que a nossa cultura ela ainda é muito de tratamento. Sim. E como que o LED azul tá tendo essa mudança, essa melhora na candidíase, sabe? Bem interessante. Porque o comprimento de onda azul, ele atinge camadas mais superficiais. O comprimento de onda vermelho, ele atinge a camada mais profunda. Né? Não, isso é muito legal. Você tem que divulgar isso bastante. Nós vamos divulgar juntas bastante. Eu vou lá ser assim, você vai lá, cobaia também, ser das primeiras. Vamos fazer uma sessão. Mas a gente não poderia deixar de falar, aproveitando assim, né? Até a questão do mês, falar um pouquinho da questão da prevenção do câncer de mama e também da reposição hormonal. Sim. O que acontece? Tem até uma médica, uma ginecologista, a Kátia Avelan, depois você entra nas redes sociais, ela é maravilhosa, tem uma médica que formou na UFMG, ela é especializada em fertilidade nessa parte de reposição hormonal. Um dia, nós temos uma live juntas e numa conversa com ela, por causa de pacientes em comum, ela me deu uma aula que abriu tanto a minha mente na época, porque com relação a câncer, a gente conversando, isso há muito, já tem o que? Isso deve ter uns 8 anos? Porque eu ainda estava naquela transição de estudar essa parte. Né? Aquele bordão, hormônio da câncer. E aqui em Itabira, a cultura médica ela é muito assim, de não fazer. E aquilo me incomodava, porque eu via minhas clientes sofrendo. E aí eu estudava e procurava, até que essa médica me ajudou muito. E ela falou assim, Pamela, tem muitos casos que a pessoa tem câncer na família e ela pode fazer a reposição hormonal. Porque tem os tipos de câncer. Você sabia que, por exemplo, câncer de
intestino, por exemplo, que é um câncer de uma prevalência relativamente alta, pós-menopausa, ele reduz o risco com a reposição hormonal? Mudou tudo, né? Assim, teve um estudo muitos anos atrás, que foi de onde surgiu esse bordão que o hormônio da câncer, que chamava WHI. O WHI foi um estudo multicêntrico feito no mundo inteiro, usando hormônio que era, na verdade, estrogênio conjugado. O hormônio era o estrogênio conjugado. Pra você ter ideia, o estrogênio conjugado ele era extraído da urina de equinos. Sim. Não é? O Dr. Júlio falou muito disso aqui o dia que ele veio também. Então, assim, a mulher usava o estrogênio que vinha das éguas. Sim. E o estudo mostrou que isso fazia muito mal. Tá? Ao longo do tempo, aumentou realmente o índice de alguns cânceres, né? Só que a reposição hormonal, ela vem mudado muito. E os hormônios vêm mudado muito. Então, hoje a gente usa estriol, hoje a gente usa um estrogênio mais bioidêntico, mais próximo do estrogênio natural, né? E a qualidade de vida da paciente virou... E o resultado? É. Essa semana mesmo eu atendi a Cintia, ela até já veio aqui no podcast para falar sobre isso, da experiência dela na prática. Depois eu vou te mandar esse podcast. Não, gente, terapia hormonal eu falo que não é necessidade, é merecimento. Eu acho que a gente merece. Sabe, eu acho que merece fazer uma reposição hormonal, porque a gente se sente tão bem. É como se a gente tivesse renovado. Eu tô falando isso por mim nessa nova fase, né, que eu tô vivendo, que eu tava cansada, eu tava desgastada, eu tava totalmente, assim, irritada. Eu tenho amigas que me ligam e falam, amiga, pelo amor de Deus, eu tô num boom emocional, eu tô do céu ao inferno em segundos. Isso é sintoma de menopausa. A pessoa não liga que isso é sintoma de menopausa. É alteração de humor. Tem mulheres que só têm alteração de humor, não tem outro sintoma. Não é calor, eu vou fazer terapia hormonal porque eu tô tendo calorão. Até um tempo atrás era assim. Olha, se você não tem fogacho, você não tem indicação de terapia hormonal, tá? Você só vai fazer terapia hormonal se você tiver fogacho. É porque é um sintoma específico. E vários sintomas que não são específicos. E aí o resto ficava pra lá. Então a mulher ficava com a vagina seca, nervosa, com insônia, dormindo mal, irritada. E isso não, isso aí você vai ter que levar. Isso aí tá tudo bem, tá tudo certo. Você se vira com esses sintomas aí. Você não tem fogacho, não precisa de tratar, não é? Não é assim mais. Não, graças a Deus, não mais. Não, e essa paciente, ela teve um resultado tão maravilhoso. Eu atendi ela essa semana, ela ganhou mais de 1 quilo de massa. Aí você vê, a pessoa perde gordura, ganha mais de 1 quilo de massa no auge do climatério. Isso, e assim, a gente não vai fazer uma receita de bolo. A terapia hormonal, hoje em dia, ela não é vai ali na farmácia não, e tem comprar. as intercorrências, porque já aconteceu, por exemplo, de chegar ao final do ciclo, ela ir... porque ela já fez com o medicamento e com o chip. Uhum. Aí já aconteceu dela estar com chip, aí no final do ciclo ela tá ganhando massa, eu aumentar a ingesta dela, quando chegar no final, o efeito cair, ela ganhar gordura. Uhum. Então, eu atendo ela, já deve ter uns 3 anos. Hoje eu já sei reconhecer até os períodos dela do ciclo direitinho. E esse processo pode ser feito por anos, pode ser feito por 10 anos, pode ser feito por 20 anos. Não tem mais um limite de tempo. Aquela janela de 5 anos que falava Hoje em dia existe a janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? É você começar na hora certa. Começar a terapia hormonal muito tarde, depois que a osteoporose já se fez, depois que a doença cardiovascular já chegou, depois que as coisas já aconteceram, né, que a demência já chegou, isso aí perde o sentido, não é? Agora, se a gente tem que fazer para prevenir. Então, eu estou fazendo reposição hormonal hoje para prevenir osteoporose. Para você ter ideia, o que mais mata mulheres na senescência não é doença cardiovascular, é fratura. Então, a gente morre... Aquele jargão, né? Não cai, quebra o fêmur e cai. A gente morre porque a gente quebrou, né? E aí, a gente tem que proteger. Então, a terapia reposição hormonal, ela protege a osteoporose, ela protege demência, ela protege a parte cardiovascular. Então, a gente acha que a gente tá assim, não, eu vou fazer porque vai me dar doença. Claro que não. Se você fizer na oportunidade certa, na hora certa, nessa janela de transição menopausal, você vai ter muito benefício. Você vai ter aí mais 10, 20 anos de qualidade de vida, assim, ótimo, em plena forma. Brinque é a era Odete Reutemann, não falando assim do jeito, mas assim, que as mulheres vão fazer 60 anos bem, gente, muito bem. Gente, as mulheres hoje de 40 que vão no meu consultório, eu falo, não acredito que você tem 40, né? Tem cara de 25, de 30, e as de 50 também estão muito bem, e você fica impressionada por você ver essa... Eu tenho mulheres de 60 anos que estão divorciando agora e que estão recomeçando a vida.
que estão casando com homens mais jovens. E por que não? Não é? E essa questão da reposição hormonal mantém a mulher ativa, mantém ela mais viva, né? Mais viva, mais feliz. Isso, e com novos projetos. Eu sou uma defensora da reposição hormonal. Eu falo assim, que o que eu explico para as pacientes é o seguinte, é a reposição fisiológica. Fisiológica. É diferente, que eu falo assim, um fisiculturista. Vamos pensar num fisiculturista. Não é uma reposição fisiológica. Ele quer um shape que é fora do natural. Sim. É a mais. Aquela reposição, ela não é fisiológica. Isso não é legal. Agora, a reposição fisiológica, imagina que o ponto de corte do exame está lá entre 10 e 90. Sim. O que você acha? Você vai ser melhor com 11 ou com 89? Aí elas com 89. Então, Claro. é só te jogar do 11 para E 89. é feito assim, hoje em dia, né? Os chips hoje, a gente Segura. chama de chip, né? A gente chama de implante. Ele é feito hoje de forma absorvível. Ou seja, você coloca um implante, você não tem que tirar o implante é absorvido ali, né? E aí você vai pegar os exames da paciente, com aqueles exames você vai mandar para um laboratório de confiança. Eu tenho um laboratório de confiança em São Paulo, que ele pega esses exames, faz a formulação individualizada para cada uma e manda o implante para cada uma. Tanto é que eu nunca vi nessas pacientes que fazem reposição efeitos colaterais como crescimento de clitóris ou a voz mais grossa, em nenhuma delas, nunca. Sim. Porque é um tipo de reposição fisiológica E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem profissionais que fazem essa reposição meio que assim, tanto de testosterona, tanto de gestrinona, tanto de estrogênio, pronto, vai lá e manipula no laboratório e faz. Tudo bem, né? Tem pessoas que têm essa intenção de querer fazer uma dosagem maior. Eu sou mais conservadora. Eu gosto é mais prudente. Eu penso gosto que é de mais dosagens menores, pra gente manter a gente estável, sem muitos excessos, porque senão a gente vai do céu ao inferno também. Aí tem queda de cabelo, Isso. porque às vezes não tem esses efeitos colaterais que eu falei, mas tem outros. E às vezes coloca testosterona demais, e aí a gente fica ótima. Mas depois, na hora que para, te dá aquele down, né? Então, até isso tem que saber. Você tem que saber uma dosagem ideal para o paciente não ter muita flutuação quando ele estiver terminando. Eu tenho uma colega nutricionista, depois eu te passar a página dela lá da Irlanda, ela morava, da cidade que eu morava. Ela produz suplementos hormonais à base de inhame. Sim. E é muito bacana o projeto dela, assim, lindo, sabe? Lindo. E aí ela tem os óleos feitos com a base de inhame, que são absorvíveis de passar na pele. Sim. E ela tá fazendo o maior sucesso lá com isso. Sim. E aí ela Ótimo. me mostrou os estudos, tá muito bacana. Assim, as coisas, para elas se solidificarem em medicina, elas têm que ter muitos anos acontecendo para os trabalhos serem multicêntricos. Para um trabalho científico ele ser validado, ele tem que ser duplo cego, randomizado, controlado, e ele tem que ser repetido nas populações do mundo inteiro. Então isso demanda tempo, né? Então a gente tem alguns trabalhos iniciais disso, as coisas estão acontecendo, mas isso vai ser solidificado ao longo do tempo, né? Mas como eu venho estudando isso há muito tempo, eu já me sinto segura hoje para prescrever uma reposição hormonal dessa forma. E isso é muito bom, porque são poucos profissionais aqui em Itabira que eu vejo que tem essa segurança de fazer esse trabalho nessa fase. É mais, não vou dizer conservador, não entra. E a mulher, assim, ela precisa. Eu falo assim, pra não entender, só se for homem, porque se for mulher... Se for homem, não vai entender mesmo, não. Mas aqui, hoje tem os estrogênios em spray, pra você ter ideia. As pacientes que usam DIU hormonal, né, que é o DIU SIL, no caso, a gente fala DIU, mas o certo é falar SIL, porque é um sistema intrauterino, né, que é o Mirena e o Cailina, que são os únicos dois que tem no mercado. Eles podem ser coadjuvantes da terapia hormonal. Porque se você tem o Mirena, por exemplo, já uso o Mirena, eu coloquei o Mirena com 45 anos, o Mirena dura 8 anos. Aí eu comecei a ter os sintomas, fiz os exames, identifiquei que eu estou entrando ali no climatério. A gente pode usar o Mirena como reposição de progesterona e usar só o estrogênio tópico, né? Em spray, em gel. Olha que fácil. A gente deixa o Mirena quieto e usa um spray, né? É uma facilidade posológica, né? Muito grande. Maravilhosa. Então, assim, só
Só não faz quem não quer mesmo, porque, ou quem não pode por algum motivo. Claro que a gente tem as contraindicações, né? Mas eu falo assim, que é interessante abrir a mente, que é muito menos do que as pessoas imaginam. As contraindicações são a minoria. São a minoria, exatamente. Não é a regra, é a exceção. É muito menos. É. Isso mesmo. Ai. E esclarecer muito também a importância, né, Marina, desse mês, das mulheres não só desse mês, né, das mulheres fazerem fazer o exame preventivo. Sim. Com relação ao câncer de mama, porque é a prevenção, muitas vezes não é um hormônio, é a prevenção, porque é uma alteração genética. Não tem outra forma da gente fazer prevenção a não ser através da mamografia, não tem jeito. A pessoa fala, mas você tá fazendo mamografia demais, é muita radiação. Gente, se a gente for colocar na balança muita radiação ou um câncer de mama inicial, a gente não tem muita opção, né? Então, por enquanto, é isso que a gente tem. Então, vai ser assim que a gente vai rastrear, é com mamografia mesmo. Porque começou a ter um movimento anti-mamografia, né? Você vê como é que o Instagram tá perigoso, né? Mas eu falo assim, que rede social a gente tem que vigiar muito. Por quê? Às vezes são pessoas querendo colocar melancia na cabeça. Quando você joga uma polêmica, gera comentário, gera engajamento. Então, às vezes as pessoas falam inverdades de propósito. Para gerar engajamento. É perigoso. E para quem é técnico igual a gente, e gosta de estudar e tudo, isso dói. Dói. É um murro, né? No estômago. Falar assim, não vou fazer mamografia não, porque é muita radiação. Eu tava conversando com a equipe que me ajuda nas redes sociais e hoje em dia tem aquela onda na internet a favor da Coca Zero. E eu falo com os pacientes o seguinte, olha, se você gosta de refrigerante, você tá num domingo, você tá lá, sei lá, você tirou o dia pra comer sua feijoada, você quer tomar Coca Zero, tudo bem. Exceção. Toma, você vai sair um final de semana, não quer beber, ou você sente vontade de tomar, toma, porque eu sou contra radicalismo alimentar. Ótimo. Toma. Só que aí também falar que você pode usar igual água, não. Aquilo tem... Uma Coca Zero tem muita substância ruim, né? Mas é o que as pessoas gostam, que é o bom senso. A gente tem que ter bom senso em tudo. Eu falo, não é a Coca. E às vezes eu falo, por exemplo, tem um refrigerante da... Fresh, acho que é Sprite Fresh, que às vezes eu vou analisando os rótulos, aquele H2O e esse, é um nome assim, vocês vão lembrar de... Ele tem menos sódio. Eu falo, é uma opção melhor, porque às vezes a pessoa tá naquela transição ali, tá parando de beber. Porque tem líquido, né? E eu falo, não, usa esse, porque não é radicalismo, a pessoa tem a vida social dela, tem o dia a dia, quer usar, eu falo, não sou contra. Sim. Mas também falar como se fosse uma maravilha, igual eles falam, para poder gerar engajamento, porque é o que a pessoa quer ouvir. É igual a questão quer ouvir, né? Do doce de leite. Hoje mesmo eu postei um vídeo com um pré-treino de doce de leite, que tem doce de leite e banana. Aí eu falei, é pra você usar naquele dia que você tá com mais vontade de comer doce. É um pré-treino. Açaí, por exemplo. Você tá num dia lá que você tá na TPM, quer tomar açaí, toma de pré-treino e vai, mata a sua vontade. Mas não é todo dia, o bom senso. Com certeza. Mas a rede social, às vezes, ela perde isso. É nesse ponto que eu quero chegar. Por isso que eu acho que o nosso papel, né, de informar, eu tô aqui hoje para isso, pra gente informar e pra gente começar a divulgar. Eu não tenho jeito, eu vou ter que ceder ao mundo atual. E principalmente... E começar a ter realmente um Instagram informativo. Divulgar essas questões de diferencial agora, porque o seu nome na parte da obstetrícia aqui já é muito bem divulgado, bem renomado, mas são as novidades e que gera valor, né, que agrega. E assim, até a obstetrícia tá mudando muito, sabe? Mudando muito e muito rápido também. Se a gente for falar um pouquinho do protocolo, por exemplo, de hipertensão gestacional, né? Que seria aquela gestante que começa a ter uma hipertensão durante a gestação. Até antes de 2025, qual que era o protocolo? A gente fazia propedêutica para pré-eclâmpsia, periodicamente, dava o medicamento de pressão e a gente ia interromper a gestação se ela tivesse um pico hipertensivo. Poderia esperar, via de parto, tranquilamente, esperar tranquilamente ali até as 39 semanas, 38 semanas, 39 semanas, ela entrava em trabalho de parto, então evoluía para uma cesariana. Hoje em dia mudou, hoje em dia hipertensão gestacional é igual a parto com 37 semanas.
Pensa, como que isso impacta na vida dos pediatras lá da maternidade, que o neném de 37 semanas, às vezes não está 100% maduro, né? Mas é protocolo, 2025, Ministério da Saúde, né? Então, hipertensão gestacional é igual a parto com 37 semanas. Eu tive pré-eclâmpsia sem subir a pressão. Eu subi a pressão no dia que eu descobri. A pré-eclâmpsia é uma doença perigosíssima. A pré-eclâmpsia é uma doença Meus que é uma únicos bomba sintomas relógio. foram edema em membro inferior Sim. e azia. E ela pode acontecer assim, da noite pro dia. Às vezes você fez o exame hoje, tá tudo certo. A paciente está bem, com os exames normais, a pressão normal. Teoricamente, antes do protocolo de 2025, a gente ia esperar um pouquinho para evoluir mais, o neném amadurecer um pouquinho mais, para a gente interromper. O paciente pode, da noite pro dia, fazer um pico hipertensivo. Então, por que esse protocolo mudou? Porque a pré-eclâmpsia é tão perigosa, e no nosso país hoje, a morte, uma das grandes causas de morte materna, ainda é pré-eclâmpsia. Então, eu tive a pré-eclâmpsia e evolui com HELP. Então, nós estamos num país que as mulheres ainda morrem de pré-eclâmpsia, e morrem muito. Então, esse protocolo, ele é mundial, né? Então, a gente tem que realmente encarar a pré-eclâmpsia hoje como uma doença grave, não ficar achando, não, tá tudo bem, tá tudo certo, ela tá com a pressão controlada. Que foi o que aconteceu comigo. Eu era acompanhada, na época eu tava com 2 médicos. Tem um irmão que é médico e olhava meus exames, eu olhava, porque eu sei Sim. olhar, eu olhava. E Tava meus tudo exames bem. bons. É isso aí. Só que o sintoma de queimação e edema começou muito cedo. Uhum. Muito cedo. E aí eu controlando o ganho de peso, tanto que meu parto foi de 33 para 34 semanas, com edema eu ganhei 9 quilos. Quer dizer, você teve uma pré-eclâmpsia, não é? Você teve uma pré-eclâmpsia, você correu o risco de vida. Né? Eu tive HELP síndrome. Eu fui uma paciente de HELP síndrome, com 29 semanas e meia. Bem... Né? Não, e quem passa... Eu sou muito atenta. Eu falo assim, nossa, se fez vômito, então eu falo, se fez vômito, corre pra sua médica. E aí, o que acontece? Hoje em dia a gente tem uma novidade muito grande, que não é mais novidade, mas infelizmente para algumas pessoas ainda é, que é o morfológico do primeiro trimestre. Então, o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, ele é capaz de detectar aquelas pacientes que têm risco aumentado de pré-eclâmpsia. Então, se a gente tivesse feito isso, a gente iria tomar no início AS e cálcio, desde o início da gestação. Por quê? Porque a pré-eclâmpsia é uma doença da placenta. A gente usando o AS e o cálcio desde o início, a gente melhora a placentação. Então, diminui a produção de prostaglandina, de substâncias tóxicas da má placentação, e a gente melhora a placenta e diminui o risco de pré-eclâmpsia, né? Então, e tem um site hoje que chama Fetal Medicine Foundation. Esse site é desenvolvido por um médico grego, que chama Kypros Mikolaides, que hoje é o que mais estuda pré-eclâmpsia no mundo, que é inclusive chefe do meu chefe Fábio Peralta de São Paulo. E que a gente conversou muito sobre isso na época da pós-graduação, que ele é um site público, todo mundo pode entrar, mas é só que completar lá, fazer o algoritmo não é tão simples assim. Então, qualquer médico pode entrar. E a partir daí ele desenvolve, a gente faz o morfológico, a gente faz o cálculo de risco e a partir dali a gente já sabe, olha, você é grupo de risco para pré-eclâmpsia. Você tem que tratar diferente de quem você Isso não é. salva vidas, gente. Salva vidas. Porque se eu não fosse saudável, igual eu sempre fui minha vida inteira... Tinha morrido de pré-eclâmpsia. Eu também. Eu não estaria aqui hoje. Mas eu falo assim, foi uma fatalidade, mas eu sou aquela pessoa que eu procuro olhar o lado bom de tudo. Sim. Eu era mais... Sabe quando você é uma pessoa mais nervosa, mais... Depois do meu parto... Sabe o que pouca coisa tira a minha paz? Sim. A gente fica grato, meu olhar, né? pra vida, pro mundo, virou outro. A gente fica grato, né, pras pequenas coisas. Eu falo que, assim, até disso... Até o estresse dos meninos tem hora que eu falo assim, tá tudo bom. Me deu um olhar diferente, acho, como mãe, como... Não, chegar perto da morte muda a gente, né? Porque a gente chega. Eu brinco que todo mundo tinha que passar por experiência dessa. Não, tô misericórdia. brincando, mas eu falo assim, que ensina muito. Ensina. Se você olhar com um olhar positivo, te ensina tudo na muito. vida a gente tem que pegar a parte positiva, mas a gente consegue prevenir. E a missão, acho que hoje, é a gente minimizar a morte materna. A gente tem uma meta, um dever de diminuir a morte materna no nosso país. E a identificação de pré-eclâmpsia precoce é muito importante. Então, os médicos têm que saber pedir ultrassom.
tem que pedir ultrassom morfológico com Doppler e endovaginal. Porque a gente só Não consegue fazer o Doppler da uterina por via endovaginal. Não dá para fazer um Doppler da uterina com valor de Doppler de uterina pela via abdominal. Então tem que fazer ultrassom morfológico com Doppler e endovaginal. O pedido tem que ser completo. Aí chega lá na clínica para fazer o exame, ultrassom TN osso nasal. Gente, tem 20 anos que não é assim mais. Né? Não é. É o morfológico de primeiro trimestre. Tem que evoluir, igual o ecofetal agora para todo mundo, com 26 semanas. Então as coisas vão modificando. Então essa é a principal mudança que eu gostaria de falar aqui hoje com relação à pré-eclâmpsia, que eu acho que é uma doença que a gente não pode deixá-la de lado. E que salva vidas, né? É, exatamente. E outra coisa que mudou muito, assim, que eu, pessoalmente falando, que eu era uma máquina de querer trabalhar. Eu queria trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Aí depois que eu tinha a sensação, às vezes, assim, eu tô cuidando de todo mundo e não tô cuidando de mim. Sim. Aí depois que isso aconteceu também, eu falei, nossa, precisava desmarcar a agenda pra eu treinar, pra eu ter o meu momento. Nem Mas que seja pra eu tô ir fazendo dormir um isso sono. hoje. Eu tô faço. fazendo isso hoje. Eu consegui, depois de 15 anos de menino, tirar 2 tardes, assim, uma meia tarde e uma tarde inteira. Eu acabo mais cedo um dia e no outro dia eu fico a tarde toda. Não, porque aí você tem, não vou me deixar em segundo plano mais. Sim. Me trouxe essa visão também. Importante. Eu penso, vocês, mulheres, todo mundo tem que ter isso, tá? É isso mesmo. Ai, Marina, foi maravilhoso. Ai, passou tão adorei. rápido, a gente tinha que fazer Tantos 2. assuntos, tem mais conversa, viu? Tem, a gente vai combinar de você vir mais vezes. É. E assim, foi uma honra ter você aqui. Imagina, eu que agradeço, assim, a parceria de sempre, né? E eu te incomodando, sei lá, na Irlanda, né? Eu te mandando mensagem, Pamela, atende isso aqui pra mim, por favor. Não, e foi um prazer. E eu tô aqui sempre pra atender seus clientes. Tá bem. Uma honra. E você vai voltar mais vezes, tá bom? Bom, Muito obrigada. Obrigada. Gente, foi uma satisfação. Muito obrigada. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até semana que vem.